Olá, Adriano, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Adriano, hoje aqui começando mais um programa Evolução de Vendas. O nosso tema hoje é sinônimo de resultado. Meta é sinônimo de resultado. E aqui já tem uma pergunta aqui específica para a gente já começar e já desenvolver esse assunto. A pergunta é, se meta é sinônimo de resultado, Adriano, por que é possível empresas baterem metas e chegarem à falência? Olha, tem muitos empresários, lojistas que eles acreditam que se bater meta, a empresa só quebra se o problema for a questão de má direcionamento, má gestão financeira posterior à venda, ou seja, gastar com festa, investir em imobilizado particular, tirar realmente da empresa. Nesses anos de experiência, a gente conseguiu identificar muitos aspectos e muitas coisas que acontecem que às vezes não é percebido pelo lojista, pelo empresário. Nem todas as empresas que batem meta, que quebram batendo meta, significa que a pessoa desviou o dinheiro para outras ações ou tomou decisões erradas com o financeiro. Na maioria das vezes, existem muitas empresas que cometem falhas antecedente à venda, ou seja, no planejamento. Na hora de fazer o planejamento da empresa, que a gente considera como planejamento de política comercial, não faz uma validação dessa política comercial implantada. E dentro disso, toma decisões de criar metas para que as equipes trabalhem em cima dessas metas, mas metas que elas não são validadas, metas que não são avaliadas, que se alcançadas da maneira realmente desejada, vão dar o resultado desejado. Porque o objetivo da meta não está em alcançar a venda específica. O objetivo da meta tem que deixar bem claro que é você alcançar ela, porque ela vai te dar um resultado de lucratividade. Então, se não foi avaliado se aquela meta te dá lucro, tem vários critérios que você tem que avaliar para identificar se ela vai te dar lucro. Eu vou citar um exemplo aqui que você pode avaliar dentro do seu negócio já amanhã, para saber se você está batendo meta e está no caminho de ter lucratividade e crescer, ou se você pode estar batendo meta e sua empresa pode estar amanhã de portas fechadas. Bom, primeiro eu vou explicar o que as empresas fazem de errado, como elas fazem e o que elas não avaliam. E depois eu vou explicar como deve ser feito, que isso é muito importante. Primeiro passo, vamos entender que quando nós falamos de uma empresa, de uma loja, toda loja ela tem o que? Nós trabalhamos com moda. Moda tem coleções. Então tem a coleção de primavera, verão, outono, inverno. Algumas lojas, empresas, elas trabalham com coleção o quê? Dividida em duas estações específicas, como primavera, verão, outono, inverno. Mas existe a coleção. Quando você pega a coleção, essa coleção específica, e você define se você vai trabalhar só primavera, só verão, o que acontece? Você cria uma definição dos meses. Quais são os meses da coleção? Esses meses da coleção, por exemplo, janeiro, fevereiro, março e abril, vão ser os 4 meses que você vai trabalhar uma coleção. Se são esses 4 meses que você vai trabalhar a coleção, essa coleção aqui, nós chamamos ela de ciclo evolutivo. O que é um ciclo evolutivo? O ciclo evolutivo
é o início, meio e fim de uma coleção. Porque toda coleção ela tem esse processo do quê? De iniciar ela, de você vender diariamente e depois você concluir essa coleção. Esse processo de início, meio e fim, nós chamamos de ciclo evolutivo de uma coleção. E isso daí ela tem que ser muito bem percebido, tem que ser muito bem avaliado, porque o impacto do seu negócio depende dessa avaliação aqui, de você entender quando começa e quando termina o ciclo da sua coleção. O que as empresas fazem? Vamos lá. Ela cria uma política comercial. Nessa política comercial, isso ainda algumas, porque tem empresas que nem política comercial tem. Então eu já vou dar uma dica aí. Se você não sabe o prazo que você pode vender, se você não sabe as condições, a forma, e se a sua equipe não sabe, se você perguntar para ela que desconto pode dar, que prazo que ela pode executar, ou e só você sabe na sua cabeça, você não tem política comercial. A política comercial é algo que é o norte, é o direcionamento, é o que a empresa, a sua equipe pode fazer no processo de venda e quais são os objetivos a serem alcançados. Então, se você não tem isso, o primeiro passo é você fazer e montar. Deixa isso colado lá no painel da tua empresa. E isso é o primeiro passo. Mas o que as empresas fazem? Quando cria a política comercial, quem tem, faz o quê? Muitas pessoas colocam a meta. Exemplo, lembra que eu mencionei janeiro, fevereiro, março e abril? Os 4 meses, por exemplo, da sua coleção? Se a sua coleção é esses 4 meses, ele vai lá e coloca a meta. A meta de venda, R$150 mil em cada mês. Então, essa é a meta de venda, R$150 mil em cada mês. E determina e coloca isso para a equipe. Então, o desafio da equipe é alcançar isso. Aí vem a equipe, trabalha suado, focado e consegue bater essas metas. No final do que eu chamo de ciclo evolutivo, que é o início da coleção lá e o final da coleção, ele vendeu R$600 mil. 600 mil reais. Só que tem um detalhe. Quando você coloca a meta, essa meta, toda a meta que você cria e todo item da sua política comercial, existe um processo que se chama validação da política comercial. Que é o quê? Você validar se aquilo que você colocou vai te dar o resultado que você espera. Porque o que você espera aqui, que essa venda, em cima dessas metas, se foram batidas, te dê lucratividade. Então, a validação da meta, ela está ligada diretamente com o item. Por exemplo, produção. Produção, por quê? Vou dar um exemplo prático e real, que eu vi acontecer dentro de empresas e quebrarem por causa disso, para você compreender esse item aqui específico. A empresa, ela colocou essa meta e todo mundo bateu a meta. Só que na hora que ela foi produzir, que ela produziu, o que ela fez? Existe uma quantidade de peça necessária para que ela consiga bater os resultados. A quantidade de peça, ela tem que ser considerada o quê? Eu tenho que ter peças no meu estoque suficiente para bater a venda, mas não pode ser exagerada para não sobrar no final. Porque estoque parado, no final do ciclo evolutivo, ele é custo para você. Você vai ter que desovar esse estoque. Então a empresa, ela fez o que? Essa daqui específica. Ela começou aqui com o preço de um produto dela, era
R$100 o preço de venda. Esse era o preço de venda do produto específico. Então, o ticket médio. O que é o ticket médio? O preço médio do produto que ela vendia era R$100. Quando ela começou aqui, então, o mês de janeiro, ela começou com um estoque de 5.000 peças. Essas 5.000 peças, se o ticket médio, ou seja, R$100 por peça, se você executar e multiplicar 5.000 vezes 100, você vai chegar a um valor de R$500 mil de estoque em preço de venda. Então ela começou em janeiro com essa quantidade aqui específica. Uma vez que ela fez isso, ela foi e executou a venda. Quando ela executou a venda de janeiro, ela vendeu R$150 mil. R$150 mil, R$150 mil, se a média é R$100 por peça, você divide 150 mil por 100, você vai encontrar 1.500 peças vendidas. Então significa que das 5.000 peças que ela tinha no estoque, quantas peças aqui ela vendeu? 1.500 peças vendidas. Essa foi a quantidade total. Então ela começou fevereiro com quanto? 3.500 peças. É a quantidade que ela começou fevereiro. Mas na linha de produção dela, ela pegou e colocou mais peças ainda na loja. Adicionou aqui mais 2.500 peças. Então ela adicionou aí em estoque mais 2.500 peças no estoque. Então se ela concluiu o mês e começou com 3.500, mais as 2.500 peças que ela entregou lá na loja, ela começou o mês de fevereiro então com 3.500 mais 2.500, 6.000 peças. Essas 6.000 peças que ela começou o mês, dá um total de R$600 mil. E dentro disso, assim sucessivamente, ela foi colocando e adicionando mais peças. No total, quando terminou os 4 meses da operação, essa empresa aqui, que vendeu R$600 mil, o que aconteceu com ela? Aconteceu esse comportamento. Ela vendeu R$600 mil. Se cada peça, o ticket médio da peça é R$100, significa que ela vendeu 6.000 peças. 6.000 peças no final de um ciclo evolutivo. Quando ela concluiu isso aqui, vendeu 6.000 peças, ela foi olhar para dentro do negócio dela, que eu demonstrei para ela. Observa lá quantas peças você produziu para aquela coleção, para aquele ciclo evolutivo. E quando ela observou, lá nos 2 primeiros meses, ela já tinha produzido quantas peças? Ela já tinha 5.000 peças iniciado em janeiro e mais 3.500 peças, ela tinha 5.000 peças e ela tinha colocado mais 2.500 peças em fevereiro, 7.500 peças. No final, essa empresa, ela trabalhou dentro da coleção com uma produção de 12.000 peças. 12.000 peças para a coleção. Quantas ela vendeu? 6.000 peças. Dessas 6.000 peças, o que aconteceu então? Se ela tinha 12.000, vendeu 6.000, quanto sobrou no estoque? O estoque dela ficou ainda com saldo de 6.000 peças. Se você pegar esse estoque
Dei um exemplo para ela. Por mais que ela tenha que agora fazer o quê? Vender isso aqui a 60% de desconto para você terminar seu ciclo evolutivo com zero de estoque, que isso é muito difícil acontecer. Se você vender por 60%, o que vai acontecer? Olha o que aconteceu com a empresa. Ela vendeu o estoque. Esse estoque final de 6.000 peças, ela vendeu com uma média de 50% de desconto. Sem contar que demorou mais 3, 4 meses para vender. Mas vendeu com 50% de desconto. Quando ela vende por 50% de desconto, o que aconteceu? 6.000 peças, o preço de ticket médio é R$100, ela vendeu então um estoque de 600.000 com 50%. Ela vendeu então, executou uma venda de R$300.000. E o que acontece? O ciclo evolutivo dela, ou seja, no início de coleção, meio de coleção, tá? E o fim de coleção, esse aqui é o ciclo evolutivo dela. No ciclo evolutivo dela, ela vendeu em janeiro, fevereiro, março e abril um total de R$600.000. E no final de coleção, ela vendeu mais R$300.000. Então, o total dessa coleção aqui, ela vendeu quanto? 900.000. Só que tem uma conta. Quando ela executou isso, quanto que ela deu de desconto? 50% em cima de R$600.000. Então, quando ela deu isso, ela deu também 300.000 de desconto. Então, em cima de R$900.000 que é a venda dela, ela trabalhou com uma margem de R$300.000 em desconto. Se você fizer o cálculo para ver a representatividade do total da sua venda mediante a quanto você deu de desconto, aproximadamente aqui dá de 25% a 30% de desconto. Então ela fechou aqui com aproximadamente 25% de desconto. E o que é a validação de Eliseu? A pergunta é: quando você coloca a tua meta, calcula a quantidade de peças que tem que ser produzidas para poder você bater as metas. E você produz isso e entrega na tua loja. Aquilo que você vende de desconto, quando termina a coleção, o desconto que você dá, ou a peça que ficou encalhada, esse percentual aqui está no teu custo? Está no teu preço que você vendeu? Dos R$100 que é o preço que você vende, R$25 é realmente para dar de desconto para o cliente com fim de coleção? Se não tiver, eu passo para você quebrar. E é assim que quebra, batendo meta. Porque uma vez você projeta, bate as metas, mas o que você fez de desconto de operação não está validado, não está no teu custo. Às vezes você projetou 20% de lucratividade e aqui ficou ela, em desconto para o cliente. E por isso que as empresas quebram. Então o que você tem que fazer? Qual é a maneira certa de fazer? Quando você projeta lá, vamos lá, maneira correta. Primeiro passo, colocou a meta, janeiro, fevereiro, março e abril, tudo bem, 150.000, vamos pegar o mesmo exemplo. 150.000, até porque 25% é quase que, não vou falar impossível, cada um sabe trabalhar o seu posicionamento de produto e trabalhar uma margem agregada. Mas é muito difícil o produto absorver e ficar competitivo com esse custo de 25% de desconto. Então, dentro da operação, o que você tem que entender? O teu posicionamento de produto, ele te dá condições de aplicar que margem
para que no final de coleção você tenha desconto. Isso é muito importante você entender. E isso sem contar que tem gente que trabalha com desconto todo mês. Errado também. Porque se você acostumar o seu cliente a desconto todo mês e não só a fim de coleção, ele sempre vai entender que você sempre vai dar um benefício a mais para ele. Então ele vai esperar você fazer isso para tomar a decisão de compra. Você mesmo vicia seu cliente. Então é muito importante descontos serem fim de coleção, porque a novidade acabou. Ele tem que entender que ele paga mais barato porque ele não tem a novidade mais. Isso é muito importante. Mas vamos lá, colocou então a tua meta 150 mil, a tua meta é vender quanto? Vender 600 mil reais. Perfeito. Se o seu ticket médio é 100 reais o preço de um produto, significa que você tem que vender quantos produtos, quantos itens? 6 mil peças. Você tem que vender para bater a sua meta. Aí vem um ponto. Qual a quantidade que precisa ter na sua loja para vender? Vou dar um exemplo. Na tua loja para vender 150 mil, você vai vender então 1.500 peças. Por quê? Se é 100 reais o ticket médio, você tem que vender 150 mil, você faz 150 mil dividido por 100. Você vai entender que é 1.500 peças que você precisa vender no mês. Se você precisa vender isso, você tem que avaliar no teu negócio qual a quantidade de peças que você tem que ter para você mostrar para o seu cliente, para você ter venda. Essa quantidade de peças, se você tem que ter 2 para vender uma ou 3 para vender uma, isso equivale muito com a sua reposição. Então, se você repor peça com mais frequência semanal, menos quantidade você pode trabalhar, porque tem novidade toda semana. Mas vamos colocar que você tem uma reposição cada 15 dias e você vai trabalhar com início de coleção com 3 por 1, para ter mais oferta, para você vender 150 mil. Se você trabalha com 3 por 1, o que acontece? Você tem que ter aqui então, em vez de 1.500 peças, tem que ter 4.500 peças para você comercializar. Depois, no próximo mês, o que vai acontecer? Você não vai vender 150 mil reais, que é 1.500 peças, vai sobrar quanto no estoque? 3.000 peças. Se vai sobrar 3.000 peças, o que você vai fazer? Você adiciona mais 1.000 peças no outro mês. Você vai começar o mês de fevereiro com quanto de estoque? 4.000 peças. Essas 4.000 peças equivale a quanto? Para vender 150 mil, dá quase 3 por 1 de novo. Dá quase uma quantidade de 3 por 1 de novo de estoque. Você iniciou aqui e vai vender mais 150 mil. Vendeu mais 150 mil equivale novamente a 1.500 peças. Você vai terminar o mês de fevereiro com 2.500 peças de estoque. Aí você vai e adiciona novamente mais quanto? Você adiciona novamente mais 1.000 peças. Então significa que você começou o mês com 3.500 peças para vender março. E isso dá mais que 2 por 1. Dá mais que 2 por 1 ainda. E já está caminhando para o fim de coleção. Feito isso daqui, você vai vender 1.500 peças. Vai sobrar ainda quanto? 2.000 peças no estoque para o mês de abril. Aqui você adiciona mais 500 peças. Por quê? Porque é fim de coleção, está acabando. Então você começa o mês ainda com 2.500 peças, que ainda vai te dar uma média de quanto? 2 por 1. Dentro da situação, você vai bater a meta de 600 mil reais, tem quantidade de estoque suficiente para você vender
e olha a quantidade de peças que você produziu. Você produziu aqui, quando você iniciou com 4.500 peças. Mas adicionou depois 1.000 peças no outro mês. Depois mais 1.000 peças no outro mês. Depois mais 500 peças. Isso você vendeu um total, então adicionou quantas peças? 7.000. 7.000 peças. Eu vou além ainda. Eu vou dizer para você que você acha que é pouco. E você ainda adiciona lá, ainda aqui, em coleção, você adiciona ainda mais 500 peças aqui. E adiciona ainda mais 250 peças aqui e 250 peças no último mês. Você adiciona ainda mais 1.000 peças extras ainda. 8.000 peças. Olha a quantidade que eu estou mostrando de peças ainda produzidas. Então vamos pensar que você trabalha com 8.000 peças de produção para vender 6.000 peças. Então você produz 8.000 para venda de 6.000. Quantas peças vai sobrar no final do estoque? 2.000 peças. Essas 2.000 peças aqui que vai sobrar, você vende um ticket médio de quanto? R$100. Então está te sobrando um estoque de R$200.000. Aí você vai e vende no final de coleção com 50% de desconto. Então você deu quanto de desconto? 100.000. E quanto você vendeu? Que você recebeu? Se era R$200.000, você deu 100.000 de desconto, você vendeu R$100.000. Raciocínio. O que vai acontecer então com o teu negócio dessa forma? Vai acontecer isso aqui. Janeiro, fevereiro, março e abril, você vendeu R$600.000. Quando chegou o final de coleção, você vendeu mais R$100.000. Total do ciclo evolutivo, que é a coleção como um todo, você vendeu R$700.000. E quanto você deu desconto na coleção? O desconto da coleção toda, você trabalhou com desconto de 100.000. Isso daqui representa da tua venda uma média aproximada de 15%. Aí eu te pergunto, aqui já caiu de 25% para 15%. 15% é possível absorver na tua margem? Sim. Já vi vários negócios que conseguem absorver 15%. Agora, 25% é possível? Difícil. E isso que eu dei o exemplo ainda de 8.000 peças. Então entenda a situação. Não importa se você produz 7, 8.000 peças e você precisa disso para vender. O detalhe é, se o seu cliente precisa de quantidade para comprar e o teu giro é reposição semanal ou quinzenal, quem paga o preço não pode ser você. Se esse preço aqui, que é isso aqui que você precisa fazer, tá? Não está embutido e validado lá no custo da tua empresa, o que vai acontecer? Você vai bater meta, mas vai quebrar. E isso vai acontecer.